Graça e paz, amados irmãos. Mais uma vez, seja bem-vindo a este canal, A Verdade sobre Evangelho. Como de sempre, já me conhece, chamo-me Luiz Jeremias Antônio. E estou aqui com alguns amados irmãos, são meus convidados para esse pequeno debate que nós fizemos. É o primeiro debate do canal, então peço para que possa se inscrever e assista o vídeo até o final, para podermos descobrirmos qual é a experiência deles, qual é a experiência que eles têm no mundo espiritual, no mundo do cristianismo. Okay? Pois já sabe que aqui a gente só debatemos assuntos que tem a ver com a religião, assuntos que tem a ver com o Criador dos céus e da terra. Louvado seja Deus. Sintam-se cumprimentados, amados. Paz de graça, paz de graça. Primeiramente, vou aqui cumprimentar o apresentador. Sinta-se saudado no nome e no sangue do Senhor. Obrigado. Também aos irmãos que vão assistir a esse vídeo, também sejam cumprimentados na bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu chamo-me Faisal Araújo. Obrigado. Sintam cumprimentados todos, irmãos, paz, irmãos. Aqui Edgar Sorge. Ok, obrigado. Visto que já começamos com o nosso programa, o mundo quer saber como vocês estão neste mundo do cristianismo, quanto tempo que vocês começaram, né? Então vou começar aqui com o nosso amado. Qual foi o momento que você se sentiu chamado por Deus pela primeira vez? O momento que você viu que, não, este é o meu chamado. Bom, eu acho essa pergunta muito interessante e tem a ver sobre o meu chamado, porque o chamado, importa que todo mundo conheça o seu chamado. Então, pela primeira vez que eu me senti chamado por Deus, foi quando eu tive um sonho, e no sonho estava lá Jesus Cristo. Então, bem sabemos que não é a pessoa, nem a própria pessoa de Jesus Cristo, mas sempre Jesus envia uma pessoa, ele se encarna numa pessoa. Então, no sonho, a pessoa estava encarnada em Jesus, ou Jesus estava encarnado numa pessoa. Então, naquele sonho eu me senti chamado porque Jesus falava comigo. E eu senti algo muito forte dentro de mim. Então, foi quando eu percebi que eu tenho um chamado nem de Jesus. É mais ou menos isso. A mesma pergunta vai para Amado. Qual foi o momento que você se sentiu chamado por Deus pela primeira vez? O momento que você viu que aqui, sim, é o meu chamado. Bem, a minha primeira vez ao sentir o chamado de Jesus Cristo foi, acho, há alguns anos atrás. Eu estava numa igreja, neste caso me convidaram, não, sim, estava na minha igreja, saímos do convívio musical. E reunimos eu e os outros irmãos aí na igreja, tendo uma oração de fecho para poder ir para casa. Neste caso, na oração, a gente orou de uma forma que nem, ou de uma forma que a todos que estavam aí não entenderam como o tempo passou e como surgiu aquilo, porque foi um caso bem grande, um caso muito milagroso. Acredito que desde aquele dia até hoje, eu sinto que não. Foi uma graça e foi um chamado que Deus me convidou para participar neste caso, né? Amém. Louvado seja Deus. Bem, já sabem como foi a vida deles, como que eles se converteram pela primeira vez. Então, Amado, como você descreveria a sua jornada espiritual antes de se converter? Por outra, como era a sua vida, não é? Antes de você se converter, antes de você conhecer Jesus, como você vivia? Qual era a sua jornada, o seu comportamento? Bom, assim como eu pude explicar sobre o meu chamado, quando eu tive o chamado, né, eu não entendi o chamado numa primeira fase ou na primeira fase, mas sempre Jesus me chamava ao arrependimento porque eu vivia no pecado. Sempre Jesus me chamava ao arrependimento através de sonhos. Mas mesmo assim eu não entendia o chamado. E quando eu não entendia o chamado, a minha vida era uma vida miserável, porque eu vivia no pecado.
eu fazia muitas coisas. Eu vivia com dívidas, vivia com problemas, né, com certas pessoas. Desde o momento em que eu passei, né, a entender o meu chamado, vi que a minha vida mudou. Mas antes, antes de eu me tornar cristão, a minha vida era uma vida mesmo miserável, porque me envolvia em vários problemas, me envolvia em várias dívidas. Então eu não tinha lá muitos vícios de bebedice, de fumar, mas o meu vício mesmo era de pegar algo de pessoas e não devolver. Né? Então a minha vida se tornava miserável por causa desse fator. Então, assim é que era a minha vida. Ok, obrigado. Há uma parte aqui interessante aqui que eu ouvi. Disse que antes de conhecer Jesus, não é? Antes de descobrir esse chamado, Amado tinha muitas dívidas. Assim que converteu, já pagou as dívidas? Sim, sim. Assim que eu converti, eu aprendi que quando Deus ele entra na tua vida, a primeira coisa que ele faz é resolver todos os seus problemas. Quando eu me converti, então a primeira coisa que eu fiz, ou uma das primeiras coisas que eu fiz, foi correr atrás de poder pagar as dívidas que eu tinha, resolver os meus problemas. Então eu resolvi e graças a Deus, né, as dívidas já acabaram e eu vivo já em paz. Ok. Então, podemos resumir que um cristão não deve viver em dívida. É mais ou menos isso. Um cristão até pode ter dívidas, mas deve pagar. Amém. É, amados irmãos, como você descreve a sua jornada espiritual antes de você se converter, não é? Antes de conhecer esse Jesus, como era a sua vida? E, na verdade, digo que antes de eu conhecer quem é Jesus, o que significa Deus na minha vida, eu vivia naqueles tempos aí de experimentar tudo. Eu já passei tempo de bebedice, até que quase fumei, mas não fumei, experimentei fumar. E o meu vício, na verdade, era vício de roubar. A gente roubava mesmo, não brincar, roubava coisas dos outros amigos, mas naquele tempo era tempo de infância. Mas quando eu despertei que este mundo existe um Salvador, ainda me lembro, fora de Moçambique, estava em Zimbábue, neste caso, onde eu recebi um batismo com as águas. E aí a gente começou a se tornar, ou a formar um grupo de poder buscar a Deus, procurar saber mesmo a categoria de Jesus. E digo que é mais ou menos isso, a minha vida antes de conhecer Jesus. Ok. O que você acredita? Tipo, é, o que você acredita que Deus usou para você poder se converter? Será que Deus usou alguém? Foi por causa de uma leitura bíblica ou porque assistiu um evento? Então, logo dali, você começou a se interessar por Deus. Eu acredito nas Escrituras Sagradas. Ao ler, imagino aquilo o que estava a acontecer antigamente. Bem sabido que hoje em dia já existem filmes de Jesus, Mata Pedro, então aquilo que me incentiva a acreditar, e eu creio que é mais ou menos isso, eu creio nisso, Então, isso me incentiva. quer dizer que não foi alguém que pregou para ti. Foi por causa da leitura bíblica que fez converter. Até que pregação foi, digamos que foi um dos pontos, né? Foi um dos pontos, mas principalmente era leitura bíblica, às vezes ver a pessoa aconselhar, aquelas coisas aí, né? Pregação, aquelas novelas aí, então cada vez mais eu acreditava em Deus. Nisso. Amado, o que você acredita que Deus usou para te levar a converter em Cristo ou a te levar a Cristo? O que você acredita? Quais foram os métodos? Bom, eu acho que Deus usou vários métodos, dentre eles que eu não entendia. Mas o método principal que Deus usou para a minha conversão foi alguém, ou seja,
uma pregação, né? Foi uma pregação e, para além de uma pregação, também são os problemas que eu tenho visto na sociedade. Então, eu tenho visto vários problemas na sociedade. Então, eu liguei os problemas da sociedade e a pregação que eu vi. A pregação era esta sobre: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, eu vi que a sociedade vivia sobrecarregada, a sociedade vivia oprimida, mas eu vi que existe um Deus, ou pregaram para mim que existe um Deus que alivia tudo isso, existe um Deus que descarrega. Então, por causa desse incentivo, eu decidi a converter, e por causa do meu chamado também, que eu já tinha desde muito. Então, eu acho que o método que Deus usou foi o chamado ou os sonhos que eu vinha tendo, a pregação e também os problemas que há na sociedade. Ok. É, como foi, né? Tipo, podemos dizer, como você descreveria a sua experiência no mundo do cristianismo? Qual é a sua experiência após converter? Bom, é uma pergunta meio que interessante. Eu digo que não tenho muito tempo, nem como convertido, porque antes eu achava que sou um convertido, mas eu não era convertido. Mas vou contar aqui um pouco desse tempo que eu, né, já sou convertido. Digo que, por minha experiência, eu digo que não é algo fácil. Não é algo fácil, é algo muito difícil. Porque eu fui perceber que o nosso inimigo, nesse caso que é o Satanás, ele não se preocupa com as pessoas que já estão corrompidas. Ele se preocupa com as pessoas que estão convertidas. Porque ele não se preocupa com alguém que já está no seu mundo, ele se preocupa com aquele que não está no seu mundo. Então, sempre existem tentações, várias tentações. Dia após dia existem tentações. E por minha experiência, neste tempo que eu tenho como convertido, eu fui perceber que a oração é o que nos livra, né, dessas tentações. Porque a oração, se nós formos a ver muitos homens na Bíblia, eles primeiro oravam antes de fazer alguma coisa. O próprio Deus disse para Josué, quando nós lemos o livro de Josué, capítulo 1, quando Deus fala com Josué, Deus diz para Josué: medita nas minhas leis todos os dias, para que não te saia da sua boca. Significa que nós temos que meditar dia após dia na palavra de Deus, para nós não sermos corrompidos. Porque se nós não meditarmos, então eu percebi com a minha experiência que se nós não meditarmos na palavra de Deus dia após dia, nós somos corrompidos. Porque existem várias tentações dia após dia. A mensagem mais importante que você gostaria de transmitir a alguém que está a considerar ser um cristão? Muito bem. A primeira, eu tenho várias mensagens, mas vou deixar aqui as mais importantes. A primeira mensagem que eu deixo para você, que está a considerar ser também cristão, né, porque vê os outros, aprecia a vida de um cristão. Então, a primeira mensagem que eu deixo para você, vai rever o livro de Lucas, capítulo 5, seu versículo 30 a 31. Lá você vai perceber que Jesus, ele não veio para os sãos, ou ele diz que aquele que não está doente não é possível ir ao médico. Então, vai ao médico aquele que está doente. Significa que Jesus veio para os pecadores. Então, digo isso por quê? Porque existem muitas pessoas que decidem, né, decidem ser cristãos, mas quando se apercebem do que elas fizeram lá no passado, acabam desistindo. Então, eu digo para você que é você mesmo que o Senhor Jesus Cristo veio para salvar. E a segunda mensagem que eu deixo é que, depois de você decidir isso, então procure aquele que você acha que é um cristão, homens de Deus, porque eles podem te ajudar. Porque o mundo, ou o reino de Deus, é feito de autoajuda. Nós nos ajudamos, ninguém cresce espiritualmente sozinho. Então nós nos ajudamos. Se você, depois de você se perceber que é você mesmo que Jesus Cristo procura, então procura aí na sua zona, no seu bairro, aí na sua comunidade, as pessoas que vivem, ou os homens de Deus. E lá você poderá ter mais ajuda. Louvado seja Deus. Já chegamos no fim do nosso programa, do nosso podcast. Então, quero dar a oportunidade a vocês a dar conselhos àqueles jovens que ainda não converteram, ainda não conhecem a Deus. E que conselho vocês dariam? Dar um conselho a eles, visto que somos jovens e
não é fácil, é uma graça a gente com essa nossa idade, a gente já conhecermos Deus e levarmos Ele a sério. Então, conselhos que vocês dariam? O conselho que eu dou a um de nós ou a jovens, digo que é melhor buscar a Deus tempo e hora. O outro conselho que eu te dou, vamos viver na verdade e na santidade. Porque viver no pecado, e sabido que o pecado gera morte. Então, se a gente morrer no pecado, isso não vai nos agradar na vida do amanhã. Bom, os conselhos que eu quero deixar aos jovens que ainda não são convertidos é que você preste atenção nas coisas que estão a acontecer. O nosso mundo ele já está corrompido. Já não existe paz no mundo. Já não existe nenhuma paz no mundo. Então, a nossa Bíblia ela diz que nós somos hóspedes cá na Terra. Nem somos hóspedes, estamos de passagem. Significa que aqui, o que nós estamos a viver aqui na Terra é como se fosse rascunho. Né? É como se fosse rascunho. Quando você quer fazer um teste, você primeiro faz rascunho e leva as respostas e coloca na folha original. Então vai existir uma vida original que nós vamos ter. E lá essas vidas são divididas em duas partes, que é o reino de Deus e o inferno. Então, para você estar numa dessas vidas, é o rascunho que você vive aqui. Então, eu te aconselho você a se converter, te aconselho você a buscar a Deus no Espírito e em verdade. Não importa a sua condição, só importa com que você busque a Deus no Espírito e em verdade. E você vai ver que a sua vida vai mudar. Glórias a Deus, muito obrigado por este momento que vocês me cederam. É uma bênção deixar mensagem para lá, os que estão a assistir, que, amados irmãos, já estamos nos últimos tempos, vamos buscar a Deus com sinceridade, vamos buscar a Deus com conhecimento, porque assim é que teremos esperança de uma outra vida. Para os que ainda não converteram, não acreditam numa outra vida, mas para aqueles que converteram sabem disso. Então, por isso, deixo essa mensagem para você. Converta-se, porque a morte não avisa. Enquanto ela for a chegar, então você terá uma esperança. Aqui fala o vosso irmão Luiz Jeremias. Peço para que possa compartilhar o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não esquecer, para não perder mais nenhuma novidade. Glórias a Deus, que a paz do Senhor esteja conosco. Amém. Louvado seja Deus.